Tem mais informação, conscientização. Viva sem preconceitos de coração. O autista merece mais amor e atenção. Associação de Pais Pró-Autistas de Caçador Santa Catarina. Nos encontre nas redes sociais, @Pais de Autistas de Caçador no Instagram e Facebook. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Luana, sou mãe, faço parte da Associação de Pais Pró-Autistas de Caçador e hoje estou aqui com a Mari, também é mãe de autista, faz parte dessa associação, e a Mayra, que está aqui hoje para falar para nós um pouquinho sobre adaptação escolar, os sinais de autismo que aparecem na escola, e vai conversar com a gente hoje. Olá, então a Mayra é uma peça-chave aí na nossa associação também, sempre nos ajudando, né, desde o início da fundação. Tem fatores aí que a gente tem que divulgar, que no mês de abril, o mês da conscientização mundial do autismo, a Mayra fez arrecadações de roupas, e essas roupas ela destinou para nós, da associação, onde estaremos realizando um bazar, e teremos aí fundos para poder promover evento para os pais, para os profissionais que estão começando na área, para os professores, então disseminar o conhecimento quanto ao autismo. Quantos anos de profissão você tem, Mayra? Como você iniciou com o autismo? Eu iniciei minha carreira com a educação desde os 14 anos, trabalhei como auxiliar, e na época, quando eu iniciei a faculdade, eu já iniciei em sala de aula, porque eu já tinha essa afinidade com crianças, e a diretora, na época da escola, percebeu isso e me falou: olha, se você for para a área da educação, você já tem uma sala aqui no espaço. E aí eu fui, né? Já iniciei desde o início, sempre tive muito amor pelas crianças, porque eu vejo que elas são o futuro da nossa nação e a gente precisa desenvolvê-las, né? Então, já são 20 anos que nós estamos nessa função, e eu já trabalhei ali com escolas particulares, municipais, estaduais, e atualmente a gente tem um espaço de reforço escolar, onde a gente trabalha com as crianças no individual ou em grupos. Então, sem dúvidas, né, o que tu trouxe desses 20 anos para cá é o amor, né? O amor pelas crianças e pelas crianças autistas também, né? Você comentou comigo que também tem crianças com síndrome de Down, dislexia, né? Então, além do bazar, o que a Mayra já nos ajudou? Questão de cofrinhos, ela produziu para nós os cofrinhos, então quando vocês estiverem por aí no centro de caçador e tiver o cofrinho com o logo da associação, é a Mayra que nos disponibilizou, né, de forma voluntária e sempre nos ajudando, nos dando uma força, né, Mayra, muito importante para nós, né, e a gente trazendo os nossos filhos, você tendo esse conhecimento, querendo agregar, né, na condição deles, na condição da família, dando esse puxão que a gente precisa muito dessa força, né, em casa e como associação também. E, Mayra, quando você está em sala de aula, como você vê assim, os prejuízos sociais que a criança autista tem? Na tua história lá atrás, há 10 anos, como você percebia? Tá ali as crianças em sala, alguma tem um sinalzinho diferente, já dá um gatilho no professor, como que é? Então, pessoal, quando inicia o ano letivo, normalmente é seguido um planejamento, né? Que a gente tem lá o marco do desenvolvimento das crianças. E normalmente na educação infantil é a base onde você tem essas observações, porque normalmente as pessoas falam, é no tempo da criança, mas nem sempre é no tempo da criança, ela tem um período onde ela precisa desenvolver. Então eu vejo que o sinal do autismo hoje está mais falado por questões de informações, mas lá atrás era muito mais difícil. As pessoas pensavam, é um atraso, daqui a pouco fala. Você chamava a criança, mas ela não está ouvindo, de repente é porque ela está muito ali focada no brinquedo, né? E não, já lá, quando a criança nasce, que a mãe vai amamentar, você já pode observar esses sinais, que é o primeiro sinal, que é o contato visual. Então, aquele bebê, quando a mamãe está amamentando, ele tem esse contato visual, ele interage com o olhar da mãe ou não? A mãe está ali amamentando, a criança não está olhando, não desperta esse olhar.
A segunda, né, que é uma das coisas que a gente sempre procura visualizar, é a questão da fala. Então, assim, já houve casos da criança com 2 anos não estar falando ainda, isso não é normal, né? O normal é que a criança ali entre perto de 1 ano e 2 meses, ela já esteja falando algumas palavrinhas, como mamá, papá, né? Apontando com o dedinho. Partiu disso, a gente já precisa ficar com um olhar mais atento, tanto em casa quanto na escola. Porque com 2 anos a criança já fala de 1 a 4 palavrinhas formando essas frasezinhas. Então é importante, quando você percebe esses sinais, procurar uma ajuda de um profissional da saúde. Porque o que acontece? Quando o professor em sala de aula observa isso, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai aplicar todas as atividades, a brincadeira lúdica, o brincar de faz de conta, vai observar se aquela criança ela interage com as outras crianças ou se ela prefere brincar sozinho, se ela tem estereotipia para acalmar, se ela está muito ansiosa, movimentando os braços, andando em círculo, né? Ou se de repente as crianças se aproximam dela e ela não aceita, ela não se importa com as crianças que estão ali, mas ela também chegou muito próximo, ela tem essa dificuldade de socialização. Se ela verbaliza, se ela entende comandos, quando eu peço para fazer alguma coisa, se essa criança está ouvindo, se ela se incomoda com barulhos e coloca a mão no ouvidinho, né? A gente precisa ter um olhar atento com a luz, com os cheiros, com o ambiente, porque às vezes ela não é verbal, ela não tem uma fala funcional. Então, tudo isso você vai lá no teu relatório, dia após dia, fazendo essa observação. Até que chega um momento que a professora vai chamar a coordenação, a pessoa responsável da escola, e vai dizer assim, olha, o Joãozinho, por exemplo, percebi que ele não interage, ou quando tem muito barulho ele se incomoda, ele tem estereotipias, ou ele tem a ecolalia tardia, que é quando ele assiste um desenhinho, ou alguém falou uma palavra lá atrás, e não está condizendo com aquilo que o professor está ensinando em sala de aula. Ele está falando, a Peppa Pig, a Peppa Pig é legal. Então, quer dizer, é a ecolalia tardia. Ou eu pergunto para ele, você quer água? Exatamente, ele vai repetir a mesma coisa que eu estou falando. Então, ele não é uma fala funcional. Por exemplo, outra coisa importante no brincar. Ele vai enfileirar carrinhos, pecinhas, sempre da mesma forma, com as mesmas cores. Ele vai fazer as pilhas, né? Ou ele apresenta interesses específicos, ou só por letras, ou só por números. Ou ele tem brincadeiras que ele faz sempre do mesmo jeitinho, da mesma forma. Então, tudo isso o professor em sala de aula ele vai observar. Porque às vezes a família em casa não observa, ainda mais às vezes se é o primeiro, né? Ou se é o segundo, e mesmo que seja o segundo ou terceiro, às vezes fala, mas cada um é cada um, nenhum, você tem tantos filhos, mas eles não são iguais. Então vai passando, né? Então a professora chama a coordenadora e passa essa informação, porque ela não pode diretamente falar com os pais, então tem tudo um protocolo, né? Partiu disso, a coordenação vai fazer uma reunião e vai chamar os pais e vai perguntar para os pais, pai, em casa, como que é a criança? Ele tem comportamento assim? Aí os pais automaticamente, olha, eu não tinha percebido. Realmente ele tem essa mania, isso. E aí o professor, é muito importante frisar que ele não pode dar diagnóstico. Ele vai auxiliar nas observações. Quem dá diagnóstico é uma neuropsicopedagoga ou uma psicóloga, né? Uma fono, ela pode auxiliar também, mas o professor é uma peça fundamental para chegar a um diagnóstico mais preciso e começar essas intervenções. Até porque no ambiente escolar, né, tem essa questão do contato social, a brincadeira, ver se a criança flui, né? E em casa, muitas vezes, se é um primeiro filho, às vezes nem tem uma criança para fazer companhia para aquela criança que está com essas dificuldades, então os pais realmente não veem, né? Por isso que o professor
se torna uma peça-chave, né? Porque ele vê como a criança se comporta, né? Exatamente. E vale a pena lembrar que antes, né, lá atrás, o que as crianças faziam? Brincavam na rua, não tinha o perigo, né? Hoje, os pais não podem deixar a criança ali fora. Então, assim, a vida, o cotidiano é muito difícil hoje, né? Então, o que acontece? Os eletrônicos, o celular, a criança fica muito mais tempo numa televisão, nesses eletrônicos, então acaba que a observação fica mais difícil. Então, o pai ali às vezes não percebe. E a gente sempre frisa que o normal, de até 2 anos, zero celular, zero eletrônico, porque assim a criança ela começa a ficar muito focada. E isso confunde, porque ora você não sabe se realmente a criança está tendo desenvolvimento ou se ela está repetindo o que ela tem visto, né? Então assim, a gente sempre costuma orientar que tem os horários e as idades específicas. E a gente sabe que às vezes é muito difícil, porque o que acontece? A criança está lá, inquieta, incomodada, o que a gente às vezes acaba fazendo? Entrega o celular, porque a criança vai se acalmar. E com isso, a gente acaba reforçando a parte negativa e causando alguns prejuízos ainda mais, por questões do eletrônico. A gente percebe, né, que você tem uma longa carreira aí na educação, e acredito que antigamente não tinha muito desse protocolo de como você vai falar para o pai e para a mãe que teu filho não tem os comportamentos sociais, aquelas habilidades. Então até tinha um estigma muito de cada criança tem seu tempo, e até hoje a gente tem, né? Hoje, você acha que hoje mudou, assim, é feito um protocolo nas escolas de como falar para os pais, dar essa informação para eles de que a criança está agindo de uma maneira típica? Veja bem, então assim, cada escola hoje eles seguem uma linha, né? E o professor ele não pode passar por cima disso. Então assim, ele tem que estar com um olhar bem atento, né? Ou a coordenação junto com esse professor vai fazer essa reunião com os pais e vai colocar de uma forma com que os pais não se sintam, como que eu vou explicar para vocês, incomodados no sentido de dizer assim, não, mas o meu filho, não, tá tudo bem com ele. Então, porque a aceitação é muito difícil. Porque eu sou mãe também, então assim, quando você gerou teu bebezinho lá, você imagina tudo de bom para ele, que ele vai estudar, que ele vai ter coleguinhas, e de repente, conforme é colocado, você leva aquele choque. Então assim, tem que ter muito cuidado, muita cautela. A gente sempre chama o pai, olha pai, eu observei que dentro do marco do desenvolvimento da criança, ela está atrasada, ela está tendo prejuízos em algumas situações, por exemplo, ou na fala, ou no comportamento. De repente, só para que a gente, né, consiga fazer um trabalho adequado, bem feito, fazer uma avaliação mais precisa. Aí sim, entra lá o psicólogo, o neuro, que eles sim vão ter bem certinho lá todo o plano para aplicar e ver, porque o que acontece hoje? Às vezes a criança autista, ela tem contato visual e algumas não têm. Aí você diz, não, mas não é autista. Então eu não posso dizer se ela é autista, se ela tem TDAH, se ela tem dislexia, descalculia, porque às vezes ela tem um autismo de suporte nível 1, que não precisa tanto de auxílio. Ela tem sim os prejuízos e é importante ter um acompanhamento, mas não tão preciso quanto o suporte 2 e 3. Então assim, é importante que quanto antes a gente descubra tudo isso, que se comece as intervenções. E hoje a gente sabe que no mínimo, do mínimo seria 10 horas semanais e o ideal de 20 a 40 horas semanais. Mas aí envolve custos,
né? No começo acho que o mundo vira de pernas pro ar, porque você precisa mudar totalmente a rotina, você precisa reaprender a lidar, e aí que entra o professor em sala de aula, depois de todas essas observações, dele olhar diferente na questão do plano individual dessa criança, para que ela não venha a ter prejuízos ainda maior. Porque eu entendo que dentro de sala de aula é impossível você trabalhar com uma criança de suporte 2 e 3, dependendo do nível de dificuldade que ela tem, uma única professora para todas as crianças. Porque ali eu posso ter criança com autismo, com TDAH, com dislexia, com descalculia e as outras crianças, e eu preciso engajar essa criança ali dentro daquele meio. E como que eu vou fazer? Tendo um segundo professor em sala de aula, adaptando essas atividades. Ah, mas a criança não faz. Ok, vamos adaptar. Eu estou trabalhando matemática, eu estou trabalhando lá o desenho de uma casa. Vamos trabalhar com uma figura dessa criança. Enquanto as outras crianças estão fazendo atividade, essa criança está lá com um profissional envolvida também. Então, a partir daí, ela começa a desenvolver. E em casa, né, nas terapias, ter essa comunicação, porque é muito importante e muito válida. Também é importante essa comunicação é muito válida, porque às vezes a gente, como mãe, né, falando como mãe, você não sabe, se você não conversa com o professor, você não sabe o que está sendo trabalhado na escola para você reforçar em casa, né? E, por exemplo, às vezes criança, meu filho, né, vou usar meu filho, ele canta uma musiquinha e às vezes ele trabalhou aquilo na escola e a gente não sabe, porque ele não é verbal funcional, né? Então ele está cantando aquela musiquinha e a gente poderia fazer alguma coisa junto, né? Essa parte é uma coisa que a gente preza muito, assim, na educação, desse trabalho em conjunto, né, com os pais. E vale muito a pena, na questão das crianças que não são verbais, do professor atentar para isso e ter uma agenda lá. Olha, mamãe, hoje trabalhamos a música do Atirei o Pau no Gato, fizemos uma dobradura. Mesmo que a criança não tenha essa fala funcional, a mãe pode estar em casa reforçando a mesma música, né? O registro do desenho, se a criança ela ainda aceita ou não, porque às vezes a criança não aceita fazer, mas a gente precisa ir mostrando, instigando ela, porque a gente hoje vê que tem crianças que são muito visuais, então você precisa olhar, mostrar algo concreto, trabalhar figuras com essa criança. Tem crianças que são mais auditivas, que é aquela que você vai explicar, ela vai compreender, ela vai conseguir visualizar isso e tudo ok. E tem aquela criança que é mais sinestésica, ela precisa do contato, você precisa tocar nela. Olha, vem aqui com a prof. Não quero, senta aqui. Então, de alguma forma, essa criança ela estará se desenvolvendo. Porque se dentro da escola a professora faz um trabalho, chega em casa a mãe não sabe, às vezes ao invés da mãe ajudar, ela vai estar fazendo um outro trabalho que vai dificultar ainda mais. Então, assim, primeiro momento, ter muito amor, respeito, carinho por essas crianças, porque independente se são autistas, têm dislexia, têm TDAH, elas são crianças acima de tudo e devem ter muito respeito. E eu penso assim, nós nunca vamos saber tudo na vida, eu sempre falo. Eu estou constantemente aprendendo o tempo inteiro. E elas têm muito a nos ensinar. Então, o que você faz? Observa aquilo que a criança tem de dificuldade, auxilia ela nisso, e o que ela tem de maior valor que ela consegue fazer sozinha, valorizar. Isso é muito importante para eles. Você falou, Mayra, sobre as atividades adaptadas. Quanto ao ambiente, a sala de aula, vocês conseguem organizar a questão de luz, as cortinas? Vocês tentam, assim, tentar introduzir de acordo, né, com as dificuldades da criança ali, adequar o ambiente? Sim. Então, a partir do momento ali, como a gente frisou antes, quando a professora fez todas essas observações, passou para a coordenação, chamaram os pais, entraram num consenso que, devido a todas as observações, essa criança
teria que fazer uma avaliação. Na avaliação foi diagnosticada, a partir daí a gente começa o estudo do plano individual. Por exemplo, eu tenho crianças autistas aqui dentro do espaço que para elas não interfere nada, decoração, a luz, o cheiro, o que tem no ambiente. E eu já tenho autistas que se eu tiver muita poluição na parede, ela não vai produzir, porque ela vai sair do foco dela e vai ficar prestando atenção nas cores, no jeito que está. Então isso não funciona. Cada professor precisa ter esse olhar e trabalhar individual com essa criança. Trazer essa mudança que é possível, adaptar tudo. Porque hoje existe, então você... não, percebi que o meu aluno, se eu tiver qualquer poluição visual para ele, ele não vai evoluir. Prepara a sala diferente. Tira-se tudo, deixa essa sala mais clean, mais neutra. Dúvida minha, assim, porque tem alguns profissionais, assim, que estão buscando entender mais, né? Às vezes as crianças têm muitas crises na sala e não identificam. A gente até teve uma palestra aí sobre reforçar esses comportamentos de tirar a criança da sala toda vez que a criança chora, ou por alguma coisa do ambiente. Às vezes a parte visual, né? Tendo em vista que cresceu muito, tem crescido a demanda, tem crescido várias crianças com diagnóstico na mesma sala e um é diferente do outro. Como é que é a tua visão, assim, se os profissionais estão se preparando, se eles estão sendo preparados para essa demanda que está vindo? Então, atualmente eu acho que hoje já está um pouco melhor, porque antes não se falava. Então era aquela coisa, não está aprendendo porque ou era preguiça ou não estava com vontade de fazer, e isso às vezes acabava indo passando. Então o que acontece hoje? Nós, a partir do momento em que a gente percebe que crianças estão com crise, no primeiro momento a gente vai tentar estratégia, vai tentar identificar principalmente essas crianças que elas não são verbais, se é o cheiro, se é a cor, porque existem crianças autistas que às vezes até a forma como a professora arrumou o cabelo, porque ele está acostumado com a professora com o cabelo amarrado. E às vezes a professora vem de cabelo solto ou trocou a bolsa. E às vezes é ali. Então assim, você vai buscar entender e saber o que é que incomoda essa criança. E isso é com o tempo. Porque se toda vez que a criança tiver uma crise você tirar ela de sala de aula, algumas vezes vai dar resultado, mas de repente ela vai entender, opa, se eu chorar um pouquinho mais alto, eu vou passear. E aí essa criança sai de sala de aula, e ela sai de sala de aula. Então o que eu acho? Claro, a gente tem outras crianças em sala de aula, mas cada vez mais a gente está se falando em empatia, em respeito, em conhecimento. Então, por que não conversar com as demais crianças e tentar, acalmar? Se está ali naquela bagunça de conversa, porque eles estão fazendo alguma atividade diferente e aquela criança deu aquele choro inconsolável, todo mundo silencia. Achar estratégias para que você consiga inserir cada vez mais essa criança, não já no primeiro momento tira de sala de aula. Então tenta outras formas de conduzir essa criança até que ela vá se aproximando das outras crianças, ou que pelo menos ela interaja em alguns momentos, porque vai ter momentos que ela vai querer ficar sozinha, tá tudo certo. Então você vai orientar as outras crianças, olha, agora ele é o momento dele, então vamos deixar ele ali, mas de repente vai fazer uma cantiga de roda, tenta pegar a mão ou tenta observar, porque normalmente eles têm afinidade com uma criança da sala. Então o que você faz? Você usa essa criança da sala como um reforçador para trazer essa criança, e cada vez mais você vai aumentando o tempo. Antes ele ficava 2 segundos com a mãozinha dada, agora aumentou para 4, para 5. Então para vocês são mães, eu acho assim, né? E eu vejo assim, às vezes uma coisinha tão pequenininha, a gente faz a festa, porque a gente sabe o quanto é difícil para eles. O que é tão simples para nós,
para eles, quando eles conseguem evoluir uma coisinha assim, meu Deus, né? Eu digo, isso é fantástico. E a partir daí a gente começa a ver algumas evoluções, né? Então, assim, e não desistir, porque às vezes o professor tá lá empolgado, não, preparei uma atividade aqui, vai dar certo. Você chega lá e a criança não aceita. E tá tudo certo. Muda a estratégia. Muda a estratégia, faz outra coisa que vai relacionar. Eu gosto muito do aba naturalista, porque você trabalha a partir daquilo que a criança mostra interesse. Mas, por exemplo, se eu tô aqui e ela pegou essa caneta, mas não era o meu planejamento a caneta. Olha quanta coisa eu posso trabalhar. Eu posso trabalhar uma musiquinha, eu posso trabalhar a cor, eu posso trabalhar o formato, eu posso trabalhar o movimento de pinça, trabalhar a atenção dela compartilhada, porque tem crianças que têm dificuldade de contato visual. Então, ela interessou, ergo na altura do olhar dela e leva aonde eu quero. Isso vai fazer com que vá aumentando o tempo dela. E é muito fantástico, porque isso realmente a gente faz aqui. Uns vão mais rápido, outros mais lento, mas não deixam de ter a evolução. É muito interessante. Eu acredito assim que o assunto da educação é o que a gente mais tem uma busca aí por conhecimento, que mais a gente quer mudanças. Com exceção da casa, né, o lugar que a criança, os nossos filhos mais ficam é na escola, então a gente espera muito, né? Nós agradecemos, Mayra, pela aceitar o nosso convite, por fazer parte, eu e a Luana ficamos muito felizes. Nós trouxemos um presentinho para a Mayra, um certificado de agradecimento pelos seus serviços voluntários pela associação, não somente por hoje, né, por esse vídeo, mas pelo bazar, pelo cofrinho que você produziu para nós, porcentagem também das mensalidades dos alunos. Isso é muito gratificante para nós saber que temos uma profissional aí da nossa cidade para nos ajudar. Eu gostaria também de agradecer por dividir, né, teu valioso conhecimento, né, teu tempo aqui com a gente. A gente sente, assim, em você muita sensibilidade para cuidar dos nossos filhos. Mesmo às vezes não estando aqui, a gente acompanha lá nas redes sociais da Mayra, que a gente vai deixar no link da descrição do vídeo também. Eu acabo absorvendo muita coisa que a Mayra faz e faz em casa e dá certo. E para mim as suas falas, assim, hoje, principalmente agora falando sobre inclusão, é o que representa, assim, a minha idealização de inclusão para essas crianças na escola. De não tirar e sim ir colocando elas aos poucos e recebendo elas com carinho, empatia. E é por isso que a gente sempre gosta de estar perto de você e agradecer você de nosso coração por você estar aqui com a gente. Então eu também fico muito feliz e eu acho assim que tem coisas, eu sempre falo que gosto muito das parábolas, né, do que Deus, né, o que você faz com os dons que Deus te deu. E eu sempre tive isso muito forte, então assim, eu sempre fui muito de criar. Eu percebi que aquela criança não estava se socializando. Eu às vezes me vestia de palhaço ou fazia alguma coisa diferente para cativar essa criança e trazer ela para o mundo, porque é possível. E isso depende de nós adultos, né? Porque eles estão ali, eles estão no mundo deles. Então se nós não intervir, não fazer a diferença para que eles tenham um futuro melhor, o que seria, né? Então eu vejo assim que hoje a educação, ela só tem a crescer. E não tem nada que você não consiga fazer se você não buscar conhecimento. Hoje aí tem a internet, tem cursos online, tem presencial, tem grupos de pais. Nós não estamos aqui dizendo que o professor não faz o papel dele, mas a gente está querendo unir e mostrar que a gente sabe que vocês não precisam saber de tudo. Mas se não sabe, não entende, vai lá, busca informação, pede ajuda, mas faz a diferença na vida dessa criança, nem que seja mínima hoje, porque vai chegar lá no futuro e ela vai agradecer. Eu nunca esqueço que eu acompanhei um rapaz que ele é autista, ele era severo e autismo não tem cura. Então, mas ele pode passar do suporte 3 para o 2 e do 2 para o 1. E na época a mãe dele trabalhou muito, foi muito dificultoso, eles abriram mão de tudo e hoje ele é youtuber, até vou pegar o nome dele para passar depois para vocês, e ele agradece, ele diz assim, olha, obrigado por vocês não terem desistido de mim, que se vocês tivessem desistido lá atrás,
hoje talvez eu não estaria aqui falando, dizendo que é possível. Ele vai para a faculdade hoje, ele dirige o carro, ele consegue ter uma vida social ativa. E tem coisas que ele tem dificuldade, que ele falou que ele aprendeu. Então, quando ele tem alguma dificuldade, ele vai lá, ele tenta fazer de outra forma para que ele consiga suprir isso. E é isso que a gente quer, mais inclusão, mais amor, mais empatia, mais respeito. E eu acho que isso, as escolas estão aí mostrando que elas estão se superando na questão de inclusão. Com certeza. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Mari. Então esse foi mais um conteúdo aqui da página da Associação de Pais para Autistas para vocês aí, pessoal.